Será que dá para ler a Bíblia todinha em apenas 3 meses? Muita gente diria que é impossível. Outros pensam que você teria que passar 10, 12 horas seguidas lendo a Bíblia sem parar para conseguir. Nesse vídeo eu vou te mostrar que é totalmente possível e é muito mais fácil do que você imagina. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a compreender com mais profundidade a palavra de Deus. Se é isso que você quer, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal, clique no sininho para ativar todas as notificações e se esse tipo de conteúdo ajuda você, então dá seu like, seu joinha, porque assim eu sei que esse conteúdo te ajuda e vou fazer mais conteúdos como esse. Combinado? Se você quer ler a Bíblia toda em apenas 3 meses, é totalmente possível. Claro, não é um desafio para qualquer um. É somente para quem realmente ama muito a palavra de Deus, valoriza muito a palavra de Deus. Por isso eu imagino que você está aqui. E por isso eu quero ajudar você. E o que eu vou falar aqui vai ser o caminho da mina. Eu tenho certeza que muita gente vai comentar comigo daqui a 3 meses que conseguiu ler a sua Bíblia de capa a capa. Mas preste muita atenção, você precisa ficar até o final desse vídeo, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante para você conseguir. E no final desse vídeo eu vou entregar aqui para você o cronograma completo, o plano completo de leitura que você precisa seguir ali o passo a passo para conseguir pôr em prática. Vamos lá então? Eu quero começar falando para você aqui das dificuldades que você vai ter para ler a Bíblia em 3 meses. Conversando com os meus alunos no curso de teologia, eu percebo que existem 4 coisas que podem impedir você de conseguir levar adiante esse projeto maravilhoso, desafiador, não é? Mas eu vou apresentar para você quais são essas 4 dificuldades, porque se você superar essas dificuldades, você não vai ter nada que vai te impedir praticamente de conseguir esse objetivo, mas você precisa estar preparado para elas. Quer conhecê-las? Vamos lá, vou te apresentar então, tá bom? Primeira grande dificuldade que você pode ter aí no seu planejamento, na sua intenção de ler a Bíblia em 3 meses, né? Primeiro é a falta de tempo. Por quê? Sabemos que hoje a maioria das pessoas tem uma rotina extremamente corrida, não é mesmo? Você que é solteiro, por exemplo, talvez você tenha faculdade para poder fazer algum curso. Você que é pai, que é mãe, você tem seus filhos pequenos para cuidar. Se você já tem filhos grandes, talvez você é avô, avó, então você tem os netos para poder cuidar. Os avós cuidam dos filhos e depois, quando chega o momento de eles descansarem, de aproveitarem, fazer aquilo que eles sempre quiseram e às vezes não tinham tempo, muitas das vezes acaba que sobra para eles cuidarem dos netos também, olhar os netos, levar os netos para escola e etc e tal. Então, você muitas das vezes vai sentir que você tem alguns objetivos, alguns planos, algumas metas, mas parece que o tempo não é suficiente para você conseguir aquilo que você quer. Às vezes você se sente sufocado, não consegue realizar os seus próprios projetos, porque são muitas atividades e pouco tempo. Não se iluda, a segunda grande dificuldade que você vai ter para levar a cabo esse projeto maravilhoso de ler a Bíblia toda em 3 meses é a falta de planejamento. E Jesus, ele ilustrou a ideia de alguém que não se planeja, em contrapartida contra alguém que se planeja. Para fazer qualquer coisa, você precisa de planejamento. Lucas 14, 28 ao 30, o Senhor falou assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que,
tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, olha só como que o planejamento é importante para tudo o que você vai fazer. Primeiro, você precisa planejar, você precisa pensar, você precisa alinhar, você precisa pensar nas consequências, você precisa pensar nas contingências, você precisa pensar nos problemas que pode acontecer, você precisa pensar no tanto de recursos que você tem para então você iniciar aquele projeto. Terceira dificuldade que você vai enfrentar no seu projeto é a falta de compreensão. Como assim, professor? Bom, você sabe que a Bíblia é um livro maravilhoso. Ao contrário do que alguns dizem, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, você pode ouvir a voz do próprio Deus falando claramente contigo nas linhas da Bíblia. A mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, não é ultrapassada. Ela é atual, mais atual do que o jornal diário que você acompanha. Porém, todavia, contudo, entretanto, a Bíblia foi escrita em uma época muito diferente da nossa época. Não é verdade? Às vezes você tem aí 1, 2 gerações para trás, seu filho, seu neto, o tempo dele já é totalmente diferente do seu. Imagina a Bíblia. Os tempos bíblicos eram muito diferentes do nosso. A Bíblia foi escrita em uma cultura muito diferente da nossa. A Bíblia foi escrita em línguas, idiomas muito diferentes do nosso. Tem aí em torno de... Aliás, em torno não, nós temos 3 idiomas na Bíblia, né? O Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento, escrito em grego. Olha como que essas línguas são diferentes da língua portuguesa. Então, tudo isso, o tempo, a época quando a Bíblia foi escrita, a cultura, o idioma que é diferente do nosso, em algum momento isso pode trazer alguma dificuldade de compreensão para você. A quarta dificuldade que você vai enfrentar nesse projeto de ler a Bíblia em 3 meses é falta de consistência. O que significa ser consistente? Ser consistente significa manter firme, é você se manter firme em algumas coisas que você determinou fazer. Infelizmente, a maioria de nós começa bem algum projeto, aí você inicia cheio de ânimo, mas o tempo vai passando, passa 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses. O tempo vai passando e o que acontece? Essa motivação inicial que você tinha parece que vai minguando, parece que vai diminuindo, até que você deixa aquilo que você começou tão empolgado, com tanta boa vontade, querendo tanto realizar, quando você vê, você já abandonou aquele projeto. Não se iluda nesse planejamento ou nesse projeto de ler a Bíblia em 3 meses, o que é algo maravilhoso, que vai fazer muita diferença na sua vida cristã. Não se iluda, você vai enfrentar esses 4 grandes desafios. Mas olha aqui para mim. Eu falei com você que eu ia te ajudar e eu vou. Então, eu não vou te mostrar apenas as dificuldades, claro que não. Eu vou te mostrar como vencer estas dificuldades, tá? Você veja o que é a sua maior dificuldade, talvez sejam todas elas, e presta atenção nisso que eu vou te falar, porque vai te ajudar a conseguir vencer. E se você vence essas 4 grandes dificuldades, você consegue realizar esse projeto maravilhoso de ler a Bíblia de capa a capa em apenas 3 meses, porque sim, é totalmente possível. Primeira dificuldade: como vencer a falta de tempo,
Não é essa a primeira dificuldade que a gente falou? Então você vai fazer o seguinte, você vai identificar onde você mais está perdendo tempo. Talvez seja no sono, talvez você está dormindo muito, acorda 1 hora mais cedo, certo? Levanta um pouco mais cedo, dorme um pouco mais tarde, talvez. Pode ser que conversa. Às vezes a gente gasta um longo tempo conversando com pessoas que a gente gosta de conversar. Já viu aquela pessoa que a conversa flui? Eu tenho vários amigos assim que eu converso 2, 3, 4 horas seguidas, se deixar. Mas se você tem um propósito, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, você vai precisar gerir o seu tempo. Então, às vezes, se você se encontra frequentemente com uma pessoa que você passa um longo tempo conversando e nem percebe, por um tempo você vai ter que se privar disso, né? Ô fulano, depois a gente continua essa conversa, eu tenho que ir embora, que eu tenho que desenvolver um projeto muito importante no qual estou envolvido. Estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. E ali você vai perder 1, 2, 3 horas de conversa, talvez até uma conversa boa, edificante, mas você tem um objetivo em mente e você precisa focar nesse objetivo. Talvez você gaste tempo aí no jornal. Se tornou muito comum acompanhar jornal, inclusive pela internet, especialmente depois aí do período que nós passamos há um tempo atrás de efervescência política. Todo mundo queria saber o que ia acontecer naquele cenário onde nós estávamos e muitas pessoas passam ali 1, 2 horas assistindo jornal. Então, se isso é algo que está sugando o seu tempo, notícias de política, de economia, se isso está sugando muito o seu tempo, talvez seja o momento de você dar uma freada. Futebol, tem irmãos que acompanham futebol o tempo todo, que não conseguem nem dormir direito, ou tem gente que se bobear deixa de ir na igreja para assistir um jogo de futebol. Talvez você esteja perdendo muito tempo no futebol. Novela, tem irmãs que são noveleiras, não perdem um capítulo da novela ou seriado que você acompanha. Quanto tempo você passa lá? 1 hora, 2 horas? As redes sociais, gente, você fica lá no Instagram muito mais do que 1 hora por dia, pode ter certeza disso. Tem pesquisas que mostram isso. Se você for ver o seu celular, ele tem o registro de quantas horas você passou nas redes sociais. Dá para ver isso. Puxa lá 1 hora para você ver. Quanto tempo você não passa no WhatsApp? Quanto tempo, pior ainda, no TikTok, lá assistindo um vídeo atrás do outro? Talvez aqui no YouTube você fica 2, 3 horas. Então você precisa identificar o que tem sido o seu ladrão de tempo e aí você vai lá naquele ladrão de tempo para você conseguir focar na sua meta, no seu objetivo, que é ler a Bíblia toda em 3 meses. O que mais que você vai fazer? Estabeleça as prioridades. Olha só o que eu vou te falar. Você nunca você vai conseguir ter tempo para fazer tudo o que você precisa no mesmo dia. A gente às vezes acha que vai, não é mesmo? Mas não vai. Então faça o seguinte, liste o que é mais importante, tá? Veja o que você realmente não pode deixar de fazer. Você não pode deixar, por exemplo, seu filho lá no colégio esperando, se não tem ninguém mais para buscar ele, né? Existem coisas que você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de tomar banho. Então, foque nas coisas que são indispensáveis, certo? Faça o que é indispensável e saiba que tem coisas que realmente você gostaria de resolver naquele dia, mas você não vai conseguir. Estabeleça prioridades e aí você, isso é prioridade, isso. Você foca naquilo que aí você vai conseguir dar conta, certo? Olha só, uma outra coisa aqui com relação ao tempo ainda que eu separei para você, vai te ajudar muito se você tem problema de tempo. Organize uma agenda. Uma agenda pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. Eu recomendo que você comece fazendo uma agenda semanal. E aí você vai colocar lá nessa agenda o que você quer fazer em cada dia. Por exemplo, o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Começando pela manhã. A segunda no período da manhã. Eu tenho que fazer isso. Segunda no período da tarde. Eu tenho que fazer isso.
Segunda, no período da noite, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Assim, você vai conseguir visualizar melhor seu tempo versus as suas atividades. Todo mundo tem o mesmo tempo, tá? Ninguém tem menos tempo do que o outro. Por quê? Todo mundo tem 24 horas no dia. Você conhece alguém que não tem 24 horas no dia? Deus fez o dia com 24 horas, todos nós temos 24 horas. E aí tem as atividades. E quando você consegue visualizar o tempo que você tem e as suas atividades, você já sabe o que é prioridade, então você consegue distribuir bem e você consegue fazer o próximo passo, que é o quê? É se planejar. Porque nessa distribuição das suas tarefas durante a semana, segunda, manhã, tarde, noite, o que é que eu vou fazer? De manhã isso, 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 tarde isso, 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 noite isso, isso, isso. Num desses períodos você vai ter que encontrar o horário que você vai fazer a sua leitura bíblica, não é? Isso se chama planejamento, tá? Então, se você não tiver planejamento, que é o segundo grande desafio, a segunda grande dificuldade é se planejar. Se você não se planejar, não vai dar certo. Mas eu vou falar aqui para você como você vai se planejar. Primeira coisa, conheça para você se planejar para qualquer objetivo que você tenha, para qualquer meta, para qualquer trabalho que você pretenda fazer, realizar, para qualquer obra, você precisa se planejar. É essencial para o seu planejamento você conhecer o desafio que você tem diante de si. Seu desafio é ler a Bíblia toda em 3 meses. E eu já vou te mostrar, tá? É menos difícil do que parece. Você vai fazer aqui o que eu vou te falar e vai dar certinho. Daqui a pouco vou liberar o plano completo para você aqui. Então, conheça o desafio que você tem diante de si. Seu desafio é ler a Bíblia toda, certo? Em 3 meses, então eu te pergunto, quantos capítulos tem a Bíblia? Você precisa saber para você encarar esse desafio. Senão você não vai se planejar, tá? Professor, eu não sei, calma. Eu vou te falar quantos capítulos tem a Bíblia já já. Você precisa saber, para você se planejar para a sua leitura da Bíblia toda em 3 meses, quantos capítulos vai ser necessário você ler por dia. Você precisa saber quanto tempo você vai gastar com a sua leitura. Se você não tiver essas informações, você não consegue se planejar. E se você não conseguir se planejar, você vai fracassar. Quem não planeja nada, planeja fracassar. Então, uma outra coisa que você precisa fazer a nível de planejamento, estabeleça o horário e o local para você fazer a sua leitura da Bíblia. Por que você tem que estabelecer um horário? Por exemplo, pode ter um horário que você esteja muito cansado. Você vai deixar para ler a Bíblia nesse horário? Claro que não. Por quê? Porque você vai dormir ao invés de ler a Bíblia. Pode ter um horário onde você tenha uma demanda muito grande, muitas pessoas te chamando, te procurando. Você vai deixar para ler a Bíblia no horário que você é mais demandado no dia? Claro que não, porque as pessoas vão te chamar, vão precisar de você, vão te requisitar e você vai ter que abandonar a sua leitura. Então, planeje o melhor horário. Planeje também o melhor local, um local apropriado para leitura. Tem local que é muito ruim para ler. Você não vai ler, por exemplo, no local escuro. Você não vai ler, por exemplo, no local movimentado, barulhento, não é? Você não vai ler num local que furte a sua atenção. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ler a Bíblia no transporte público. Se você é o tipo de pessoa que consegue se concentrar completamente na sua leitura, dentro de um ônibus, dentro de um trem, ok. Mas se você é aquele tipo de pessoa que está lendo e alguém passa na sua frente, você já acompanha com o olhar, você já perde a concentração, então você não poderá fazer a leitura num ambiente movimentado, mas tem que ser num ambiente quieto e tranquilo, certo? Terceira dificuldade que eu apresentei para você e vou falar como você vai vencê-la é a falta de compreensão da Bíblia.
Professor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu vou te falar qual é a solução para isso. A solução para isso é hermenêutica, chama-se hermenêutica. O que é hermenêutica, professor? Hermenêutica é a matéria da teologia onde nós estudamos as regras para interpretar a Bíblia corretamente. Isso é hermenêutica. Se você quer estudar hermenêutica comigo, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Você acessa lá quando acabar o vídeo aqui. Mas, se você não puder estudar hermenêutica agora, não dá, professor, eu não posso. Preste atenção nessa segunda dica, que é válida para todo mundo. Se você usa uma versão da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, que tem uma linguagem difícil, tá? Mas você fala assim, não, eu sou muito bom de português, eu sou professor de português, eu tenho um português maravilhoso e eu entendo perfeitamente o que está falando ali com muita facilidade, a linguagem está tranquila para mim, então ok. Mas se você tem dificuldade de compreender muita coisa que você lê na Bíblia, provavelmente muito da sua dificuldade é por causa da linguagem que é utilizada. As Bíblias mais antigas usam um português mais antigo, uma linguagem que hoje em dia a gente quase não usa no dia a dia. Então isso torna a leitura mais difícil, tá? Então, para você ler a Bíblia, eu vou recomendar aqui 3 versões que são confiáveis, tá? Não distorcem a palavra de Deus. 3 versões boas da Bíblia que você pode utilizar para lê-la, e essas versões têm uma linguagem muito mais simples, mais parecida com a nossa linguagem de hoje em dia. É a NVT, a nova versão transformadora, a NVI, que é a nova versão internacional, e a NAA, para quem gosta da Almeida Revista e Atualizada, você tem a NAA, que é a nova Almeida Atualizada. Essas Bíblias têm uma linguagem mais fácil para você fazer leitura da Bíblia, é perfeito, tá? Para estudar, as Bíblias as mais antigas ajudam muito, tá? Ajudam muito para estudar, mas a gente não está falando de estudar a Bíblia, a gente está falando de ler. Para ler a Bíblia, essas versões aqui vão te ajudar muito. Se você não tiver condições de comprar, você encontra na internet lá a Bíblia online, você consegue ler online, você escolhe a versão, você pode escolher uma dessas versões lá e ler a Bíblia aí online gratuitamente, certo? Avançando aqui, solução para o quarto problema, a quarta dificuldade que você vai enfrentar, que é a falta de consistência. Professor, como que eu venço isso? Bom, coloque isso como propósito diante de Deus em oração. Senhor, me ajuda, porque se depender de mim eu vou falhar. Se o Senhor não me der graça, eu não posso conseguir. Se o Senhor não me ajudar, eu não posso. Eu tenho esse propósito, eu determinei isso, que eu quero ler a Bíblia em 3 meses. Eu estou propondo isso para mim mesmo, Senhor. Mas eu preciso do Senhor. Me ajuda. Segundo, desista de desistir. Se você sentir vontade de desistir, desista dessa vontade. Fala, não vou desistir coisa nenhuma. Terceiro, lembre-se dos benefícios. Toda vez que você sentir vontade de parar, de desistir, por causa da correria, por causa de qualquer coisa, desânimo, lembre-se de todos os benefícios que você vai ter quando você terminar daqui a 3 meses a sua leitura da Bíblia, como você não vai ter crescido espiritualmente, em comunhão com o Senhor, quanto você não vai saber acerca de Deus e da palavra de Deus, não vai se capacitar para a pregação, quanto você não vai poder ajudar outras pessoas instruindo elas na palavra de Deus. Então lembre do motivo pelo qual você quer ler a Bíblia toda. Qual é o maior motivo? Pense nisso agora. Qual é o maior motivo que te leva a querer ler a Bíblia toda? Quando você sentir vontade de desanimar, quando você pensar em desanimar, sentir vontade de parar, lembre-se dessa motivação, desse motivo, desse mote. E aí você vai ganhar em Deus forças para continuar. Quarto, procure um parceiro de leitura. Se você conseguir trazer alguém para fazer esse mesmo propósito de leitura da Bíblia em 3 meses com você, alguém que compre isso contigo, fica muito mais fácil, porque quando você estiver desanimado, essa pessoa te anima. Quando ela estiver desanimada, você anima ela, e aí você vai ter compromissos também um com o outro, e então fica muito mais fácil.
Quinto, preste muita atenção nisso aqui, tá? Muita gente para por causa disso, porque a leitura falha. Passei um dia sem ler, e agora? Passei 2 dias, continue aonde você parou. Passei uma semana, continue. Professor, fiquei um mês sem ler, e agora vou ter que começar tudo de novo? Não precisa, continue exatamente onde você parou. Não deixe isso desanimar você. Se a sua leitura falhar algum dia, alguma semana, não desista de ler por causa disso. Continue mesmo assim, porque você vai chegar até o final. Você não pode desistir, você não pode parar. E agora, por fim, então, vamos lá. Vou te mostrar aqui, ó. Quantos capítulos a Bíblia tem? A Bíblia tem 1189 capítulos, tá? Professor, é muita coisa, eu não vou dar conta. Calma, você vai ter 3 meses. Você não vai ler 1189 capítulos no mesmo dia. Você vai ter 3 meses para fazer essa leitura, ou seja, aproximadamente 90 dias. Você divide 1189 por 90, vai dar aproximadamente 13 a no máximo 15 capítulos aí mais ou menos por dia. Uma média de 13 capítulos por dia. Professor, mas 13 capítulos é muita coisa. Não é como parece. Sabe quanto tempo você demora em média para ler 13 capítulos? Ainda mais se for com as versões que eu te recomendei, que você vai conseguir ler de um modo muito mais fluido, vai reduzir muito o seu tempo de leitura. Você vai gastar em torno de 1 hora por dia. 1 hora não é muito tempo para quem tem um objetivo ousado, arrojado, importante, agregador como esse. Não é? Maravilhoso como esse. Ler a Bíblia em 3 meses, 1 hora por dia, para quem tem um objetivo tão nobre como esse, não é muita coisa. Você perde 1 hora na rede social, lá no seu WhatsApp. Você perde 1 hora assistindo o jornal, assistindo a novela, conversando com alguém. Ora, será que você não pode dedicar 1 hora, apenas 1 hora, todo dia, para você conseguir ler a Bíblia todinha em apenas 3 meses? É muito pouco, na verdade. Como eu falei no início do vídeo, tem gente que acha que demoraria 10, 12 horas. Não, 1 hora apenas por dia e você consegue quitar isso, tá? Então aqui, ó, tá aí o exemplo do plano que eu vou deixar para você, que eu vou disponibilizar para você. Vamos lá, só para você entender como funciona o plano. Olha, primeiro mês, né? Você vai ler no dia 1 de Gênesis 1 até Gênesis 13. 13 capítulos. No dia 2, segundo dia, Gênesis 14 ao 25. Terceiro dia, Gênesis 26 ao 35. Quarto, quinto, sexto dia e assim por diante. Quando chegar no segundo mês, você vai estar entrando lá em 1 Crônicas 18. Aí vai terminar. Quando chegar no terceiro mês, você vai começar lá em Ezequiel 1:16. Você já vai ter chegado em Ezequiel. E quando chegar no finalzinho do terceiro mês, lá para o 30º dia, mais ou menos, você vai estar lendo o finalzinho de Apocalipse e concluindo esse projeto, esse objetivo tão maravilhoso e tão recompensador, tá? Aqui é só o exemplo do plano, lá tem tudo que você tem que ler cada dia, do primeiro dia até o último dia, qual parte da Bíblia você vai ler, tá tudo lá. Como você faz para acessar o plano? Eu vou deixar o link aqui para você, tá? Vou liberar para você gratuitamente esse plano. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Professor Elbert, eu não sei que negócio é esse de descrição de vídeo. É muito simples. Debaixo do vídeo aqui que você está assistindo, está escrito mais ou mostrar mais. Depende se você está no celular, no computador. Você clica em mais. A hora que você clicar, o que vai acontecer? Vai abrir aí a descrição. Tá vendo? Aí vai estar um link de azul. É só você clicar nele. Você vai cair no plano completo de leitura aí da Bíblia em 3 meses, tá bom? Espero que você tenha gostado do que eu separei aqui para você, que você conclua e que você volte aqui nesse vídeo para comentar que você conseguiu. Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.